Fontes da Casa Branca disseram à CNN que o governo Trump acredita que uma guerra contra o Irã deve acabar mesmo em 3 a 5 semanas, é o que o Trump está dizendo. O que a Casa Branca e o Trump dizem é bastante confuso, não é o jeito que a gente está dando a notícia para vocês. De fato, ele fala uma coisa e a gente não entende muito bem o que é. O que a gente, por exemplo, hoje registrou é ele dizendo, olha, quem depende de petróleo e do gás natural que passa ali pelo Golfo Pérsico, pelo Estreito de Hormuz, sobretudo europeus e asiáticos, eles que se responsabilizem pela crise que ele mesmo criou. Agora, o Trump está prometendo e a Casa Branca confirma isso, a porta-voz confirma isso, há poucos instantes atrás, 5 minutos atrás, que ele vai fazer um pronunciamento amanhã, quarta-feira importante, com uma importante atualização a respeito da guerra. O que é, até aqui não temos indicações. Acompanhe. Donald Trump disse que os Estados Unidos devem encerrar a guerra em até 2 ou 3 semanas. Um prazo genérico que costuma dar sobre decisões importantes que tem que fazer. E afirmou que Washington não depende de um acordo com o Irã para acabar com o conflito. Mais cedo, Trump havia dito que outros países devem criar coragem para buscar seu próprio petróleo, pois, abre aspas, os Estados Unidos não estarão mais lá para ajudá-los, fecha aspas. A cobrança de Trump é direcionada especialmente à Europa. O presidente critica aliados da OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, por não cederem bases e ativos militares em apoio à ofensiva americana contra o Irã. Também nesta terça-feira, o secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, colocou em dúvida se os Estados Unidos agiriam em defesa da Europa em algum eventual ataque. O artigo 5 da OTAN define que uma agressão a um país membro é uma agressão a todos. And as far as NATO is concerned, that's a decision that will be left to the president. A lot has been shown to the world about what our allies would be willing to do for the United States of America when we undertake an effort of this scope on behalf of the free world. A pressão sobre Trump para aliviar as tensões é cada vez maior. Aqui nos Estados Unidos, o preço da gasolina chegou aos $4 por galão. A última vez que isso aconteceu foi em 2022. E no Irã, a Guarda Revolucionária ameaçou atacar empresas americanas no Oriente Médio. Em comunicado, o grupo citou os nomes de 18 empresas americanas que podem vir a ser atacadas. Dentre elas, Microsoft, Google, IBM, Tesla e Boeing. O braço militar paralelo do Irã afirmou que funcionários e aqueles que vivem em um raio de até 1 quilômetro de distância das empresas devem deixar a região. A Casa Branca respondeu que está pronta para impedir qualquer tipo de ataque do Irã. Dani, só para acrescentar um pouco mais a confusão, mesmo a imprensa americana não sabe muito bem como manchetar o que o Trump está dizendo nas últimas 2 horas. As manchetes mais simpáticas, ele até eu diria, são as que dão conta de declarações conflitantes a respeito de quanto tempo a guerra ainda dura e em que condições os Estados Unidos estariam dispostos a se retirar de lá. Ali ele deu uma indicação. Parece que ele repetiu isso hoje várias vezes da mesma maneira, o que não é o que acontece sempre. Diz assim, a gente está pronto para sair de lá, mesmo que não haja um acordo. Um acordo seria irrelevante. A sua interpretação? Ele percebeu, William, que esse endgame que ele buscou de todas as formas não vai aparecer de uma maneira fácil. A ideia de invadir a ilha de Harg, a ideia, né, de acabar com a capacidade do Irã de impedir os navios de passarem pelo Estreito de Hormuz e, principalmente, a possibilidade dos Houthis de fecharem o Estreito de Bab el-Mandeb. Isso aí deixou claro o custo que o presidente americano vai ter para buscar esse endgame que, de fato, dissesse, né, conseguir vencer a guerra contra o regime iraniano. E a pressão enorme, não só, né, do empresariado ou da política, mas agora das ruas nos Estados Unidos, colocou ele numa condição ainda pior. Então, eu vejo que a condição do presidente agora é de não tenho alternativa a não ser dizer alcancei os meus objetivos eram obliterar, né, principalmente
o programa nuclear iraniano. O segundo, uma mudança de regime, porque eu matei o Ayatollah Ali Khamenei, e aí ele diz que agora outras pessoas estão no poder, mas a verdade é que ele não suporta lidar com uma estratégia que foi muito bem organizada pelos iranianos, que compartilhou o custo dessa guerra com o mundo. Então, ele está desesperado por uma narrativa que possa, de certa forma, garantir a ele esse sucesso, essa vitória, mas só o ato de fala não vai funcionar dessa vez. Não vai funcionar. Lourival, me sinto a obrigação de ir atualizando à medida que a gente conversa, porque ele vai dizendo coisas. 9 minutos atrás, 22h48 de Brasília, 9 minutos atrás, o presidente americano disse o seguinte, em inglês, "We will be leaving very soon." E acrescentou que ele tinha um objetivo, que era evitar que os iranianos conseguissem manufaturar, fazer uma arma nuclear. Eu tinha esse objetivo, disse o Trump aos repórteres. Eu consegui. Vai levar de 15 a 20 anos para o Irã voltar a ter essa capacidade, e aí será problema do presidente americano da época. Ele disse que ele mudou o regime, que não é verdade, né? E que é problema de quem precisa do petróleo, né? Go and get it. Vai lá e busca. Vai lá buscar. Sendo que o Estreito de Hormuz nunca esteve fechado, né? Foi ele que causou o fechamento do Estreito de Hormuz e que era uma reação absolutamente previsível, que fazia parte da doutrina iraniana. O Trump, ele sempre ajustou os objetivos dele aos resultados a posteriori. É um método dele. E ele está fazendo isso agora. Agora, existe algo que, nesse caso especificamente, é incontornável, que é o Estreito de Hormuz permanecerá fechado e o galão da gasolina nos Estados Unidos, que era R$ 2,90 antes da guerra, agora está 4 e com tendência de alta. Isso não tem como ele mudar, principalmente se ele não vai conseguir abrir o Estreito de Hormuz. E os iranianos ainda puseram um pedágio lá agora, né? Pedágio, 2 milhões de dólares e tal. E essa guerra ensinou para os iranianos que eles realmente têm essa capacidade e que o mundo, as Forças Armadas, duas das Forças Armadas mais poderosas do mundo, Estados Unidos e Israel, não são capazes de fazer isso. E a OTAN, o restante da OTAN, não tem o desejo de entrar numa guerra como essa. Então, um resultado também complementar a isso é que ele tenta responsabilizar a OTAN, dizendo que a OTAN, como ele sempre disse, nunca viria ao socorro dos Estados Unidos. A única vez que o artigo 5º da OTAN foi acionado foi para socorrer os Estados Unidos numa guerra que durou 20 anos no Afeganistão, com muitos mortos europeus que foram para ajudar os Estados Unidos a derrotar o Talibã, sem sucesso, diga-se de passagem. Depois dos atentados do 11 de setembro. Foi a única vez. Então é profundamente injusto, ainda por cima, dizer isso da OTAN. A OTAN não foi consultada sobre essa guerra do Irã, não foi informada, não concorda com essa guerra. Então ele sai com um problema muito sério econômico para os Estados Unidos, para o mundo, uma derrota visível, clara, e ainda por cima com a relação com os aliados mais esgarçada do que nunca. Como sai Israel disso, Dani? Hoje, uma das decisões que trouxeram duas, né? A política doméstica israelense, a gente já mencionou isso aqui em outras edições, a pena de morte para crimes de sangue, como eles falam, para palestinos em no máximo 90 dias. Mas hoje chamou muita atenção também a decisão israelense de demolir as casas nos setores sul do Líbano que Israel pretende ocupar. Como é que Israel sai disso? É uma situação de esgarçamento das forças militares israelenses. Hoje, os reservistas e as forças formais de Israel estão acabadas de tanta guerra, vamos dizer assim, né?
Existe uma pressão enorme por conta não só da guerra com o Irã, mas também com a guerra com o sul do Líbano. Muitos acreditavam que o Hezbollah estava acabado, né? E nós temos observado que a imprensa israelense noticia a cada dia 4 mortes, 3 mortes, 5 mortes. Então, existe uma concepção dupla sobre o Estado de Israel hoje. Primeiro, o apoio à guerra, que no início, lá no dia 28, era quase que 92%, cai agora para aproximadamente 78%, 76%. Então, as bombas caindo dentro de Israel, as bombas de fragmentação caindo em Tel Aviv, em Jerusalém, e as pessoas, né, tendo a sua vida meio que transformada em razão de uma realidade que não é muito comum, começa a cobrar seu preço. Esse é um ponto. O segundo ponto é que os soldados estão voltando mortos lá do sul do Líbano. E isso é uma memória muito negativa da presença de Israel no Líbano, que vai de 1982 até 2000, e reviver essa realidade vai ter um custo político para o Netanyahu também. Então, eu vejo que há uma preocupação do Netanyahu, principalmente em justificar, né, esse sacrifício. Nas falas públicas dele, ele deixa claro isso, que é um sacrifício necessário, porque hoje o Irã, na fala do Netanyahu, não representa mais um perigo existencial como existia antes. Então, ambos, tanto o Trump quanto o Netanyahu, tentam criar, né, um ato de fala, uma narrativa vitoriosa. Mas a realidade é que, em ambos os casos, né, tanto nos Estados Unidos quanto em Israel, o impacto político dessa guerra começa a cobrar seu preço. Claro, do ponto de vista estratégico, Israel ganha mais com essa guerra. Do ponto de vista político, Estados Unidos perde mais com essa guerra. Então, eu vejo que, no caso israelense, acabar essa guerra agora ainda poupa um pouco mais o Netanyahu. Mas ele vai ter de lidar agora com a própria oposição, que é de direita, de centro-direita, que já começa a acusá-lo, né, de conduzir a guerra de maneira equivocada. A gente está atualizando à medida que estamos conversando aqui. Evidentemente já é dia, faz tempo, lá do outro lado do mundo, e os mercados na Ásia abriram eufóricos. A gente tem aqui os dados da Coreia do Sul, 3,3%, o benchmark, o index, e no Japão, 4,9% de subida. Eles estão levando bastante a sério o que o Trump disse. Vão se enganar? Acho que não, e eu já vim dizendo isso desde ontem, né, que o Trump realmente estava já preparando o ambiente para justificar o fim da guerra, uma saída dessa guerra sem atingir nenhum objetivo, né? Esse de obliterar a infraestrutura do programa nuclear iraniano, ele disse que já tinha alcançado em junho do ano passado, então é absolutamente redundante. E aí entra um terceiro aspecto de derrota, de perda para os Estados Unidos. A gente falou da questão econômica, a gente falou da questão estratégica, né, do Irã ter saído dessa guerra com sua capacidade militar objetivamente degradada, mas com a sua projeção de poder aumentada, paradoxalmente. Que a geografia lhe dá, né? Pela capacidade de fechar o Estreito de Hormuz e mantê-lo fechado, né? E a terceira perda é de credibilidade, né? A gente já teve aquela saída caótica dos Estados Unidos no governo Biden do Afeganistão. Agora, depois que houve aquele atentado contra guardas nacionais cometido por um refugiado afegão, o Trump começou a retirar o direito dos afegãos de ficar nos Estados Unidos, e são afegãos que vieram porque receberam essa promessa, porque trabalharam com as Forças Armadas americanas, não poderiam ficar no Afeganistão, que seriam trucidados pelo Talibã, como traidores da pátria. Agora, esses afegãos correm o risco de ter de voltar para o Afeganistão. Da mesma forma, Trump, em janeiro, disse que a ajuda estava chegando para os manifestantes iranianos, que podiam enfrentar o regime, que essa é a oportunidade em uma geração. Ele falou agora no dia 28 de fevereiro, quando a guerra começou. Esses iranianos não tiveram acesso ao poder, se jogaram nas ruas, milhares,
foram mortos. Os aliados dos Estados Unidos, a OTAN sendo esculhambada mundial, né, globalmente, sem ter culpa nenhuma dessa guerra, sendo responsabilizada pelo fracasso da guerra. Então, a credibilidade dos Estados Unidos como aliado fica extremamente enfraquecida.